Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos que estão aqui na igreja, com todos que estão nos assistindo aí no YouTube. Deus, Ele tem uma bênção para você. Se você orar, você vai ver bênçãos acontecendo em tua vida. Quero convidar neste momento a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. A partir do versículo 36. Nós vamos ver aqui um exemplo para nós de oração, que é o próprio Jesus, ele no jardim do Getsemane. Se Jesus orava, nós oramos também, né? Devemos buscar em oração também. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 36 até o 41, que fala assim: Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos seus dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O teu espírito pode ser forte, mas a carne, ela tende a pecar. Então, por isso que nós oramos. Hoje é um culto de oração. Viemos aqui, vamos ter um momento da devocional, mas o principal hoje é momento de oração. Orar por quem necessita, orar por doença, orar por aquele que precisa ser liberto, orar para a atuação de Deus na vida de cada pessoa. Então, esteja com o teu coração voltado à oração, que o Espírito Santo de Deus possa falar com você. Vamos orar? Pai bendito, Senhor bendito seja esta hora de oração, hora em que a igreja, Senhor, separa para buscar ao Senhor em meditação, intercessão, clamor, busca pela unção, pela santidade, como também, ó Deus, por curas e milagres. Por isso, Deus, no nome de Jesus, todos que aqui entraram, ó Pai, possam sentir a presença do Espírito Santo. Todos que estão assistindo, Senhor, a este vídeo agora também possam sentir, ó Deus, o toque do Teu Espírito Santo. Ó Pai, para aquilo que ele ou ela necessita, seja doença ou o que for, Pai, que a porta dos céus possam se abrir, possa acontecer milagre. Pai, que a prática da oração possa ser constante na vida desse meu irmão que me assiste, dessa minha irmã que assiste. Pai, que todos nós possamos ter a prática da oração, como servo do Senhor, como cristãos, nós possamos praticar mais, orar mais, buscar a Ti. Porque Jesus, ó Deus, quando Ele estava no momento de angústia, e Senhor, cada vez que Ele orava, cada vez que Ele buscava, Senhor, o espírito dele, a alma dele se angustiava. Mas, ó Deus, Ele fazia isso porque via a necessidade da oração, de estar mais próximo de Ti. Por isso, Pai, no nome de Jesus, para cada pessoa que está aqui, para cada pessoa que está assistindo o YouTube agora, Pai, no nome de Jesus, vai de encontro à necessidade dele ou dela. Pai, que ele e ela possa, Senhor, ao orar, sentir o Teu Espírito Santo atuando.
Ao orar, crê, ó Deus, pela fé, crê que o Senhor age, Senhor, por meio da oração. Em especial, ó Deus, neste momento, nós queremos orar pelo pastor Elias de Aguiar, Senhor, que está internado, está em estado, Senhor, grave, mas, ó Deus, nós cremos que o Senhor é o médico dos médicos e pode mudar essa situação. Vá de contra ele, ó Deus. Senhor, no nome de Jesus, muitas pessoas, muitas igrejas estão orando, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, ele crê em Ti, ele trabalha em prol da Tua obra, ele ama a Tua palavra. Pai, por misericórdia, ó Deus, por misericórdia, o Senhor vem estar agindo segundo a Tua vontade na vida dele, e que possamos ter, ó Deus, boas notícias a cada hora, possamos ter boas notícias. Faz o milagre na vida, Senhor, do pastor Elias, como também na vida deste ou deste que está nos ouvindo. No nome de Jesus, nós oramos. Amém, amém. Irmã Amanda, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos ter um período de louvor agora, mas você fica aí ligado, em oração, em espírito, e deixa o Espírito Santo falar com você. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Então, a mensagem que eu quero trazer para vocês essa noite é que, se por algum momento você já esteve na presença do Senhor, você já sentiu a presença do Senhor, em outro lugar você não consegue viver. Eu lembro que o Oberdan, ele lá, disse que ele sentia até alegria, prazeres em coisas mundanas, mas ainda faltava em alguma coisa. E a Sheila também disse, domingo na ceia, que é tão bom sentir a presença do Senhor, voltar àquele primeiro amor. E realmente é muito bom. E eu quero pedir para vocês fecharem os olhos, não se preocuparem com nada que está do seu lado, e pedir para o Senhor tocar novamente em vocês, pedir para o Senhor, para vocês terem um sentimento. Amém? Que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo eu, me rendo eu, me rendo eu. te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou.
irmãos, vamos declarar que Ele tem liberdade em nossos corações, porque desde pequenininho eu escuto isso, que Jesus é muito educado. Ele só entra se nós permitirmos, se nós dar toda a liberdade para Ele. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Amém. Paz do Senhor, queridos. Noite de oração, né? Estamos aqui na casa do Senhor para juntos falarmos com o Senhor. Mas é muito bom
Quando nós estamos, né, no ambiente da nossa casa, muitas vezes no nosso quarto, um dos lugares, né, preferidos para a oração, e ali podemos falar com o Senhor. E você já parou para pensar, porque muitas vezes nós falamos tanto da grandeza do Senhor, e o hino, né, já cantamos há muitos anos, diz que apesar desta glória que tens, tu te importa comigo também. Então, pense que no momento da oração, você está falando com o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, né? Que apesar de toda a sua glória, sua palavra diz que Ele se inclina à nossa oração, estende as suas mãos e se inclina para ouvir a nossa oração. E é a Ele que nós oraremos nesta noite, porque não oramos àquele que está morto, não falamos com Deus de madeira, ou de barro, ou de pedra, ou de bronze, mas falamos a um Deus que é vivo. Amém? Nosso Deus está vivo, e por isso não é um monólogo, é uma comunicação, né? Porque nós é um diálogo, porque nós conversamos com Ele, e Ele também tem liberdade para conversar conosco, para falar conosco. Então nós vamos conversar com o Senhor nesta noite, por intermédio da oração, mas também queremos ouvir Ele falando conosco por intermédio da sua palavra. E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2, um texto muito conhecido de nós. E não feche a sua Bíblia, fique aí no Atos capítulo 2 aberto, porque depois nós vamos lá para o capítulo 4. Amém? Atos capítulo 2, versos 1 e 2. E diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vamos dizer, no mesmo lugar? No mesmo lugar. E de repente veio do céu um vento, como de um vento veemente e impetuoso. Perdão, irmãos, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Vamos ficar aqui por enquanto no versículo 2, queridos. Nós sabemos da promessa do Senhor Jesus, no final, né, do seu ministério aqui na terra, seu ministério terreno, prometendo aos discípulos e dizendo para eles que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então nós vemos que da ordenança de Jesus partiu a obediência, começou a existir então a obediência daqueles que o serviam, dos seus discípulos, dos apóstolos, daqueles que seguiam a Jesus. E eles então estavam todos reunidos juntos no mesmo lugar. Quando há uma ordenança da parte de Deus para nós, queridos, essa palavra só vai cumprir nas nossas vidas a partir do momento que nós obedecermos aquilo que esta palavra determina para nós, amém? Porque muitas promessas, muitas coisas da parte de Deus foram ditas, e a sua própria palavra fala para mim, para você, e estas coisas muitas vezes não vemos cumprir em nossas vidas. E temos visto muitas pessoas dizendo: mas Deus mudou? A palavra dele mudou? Porque isto ou aquilo não se cumpriu na minha vida? Mas existe uma condição para que esta palavra se cumpra na minha, na sua vida, nas nossas vidas, as promessas de Deus se cumpram em nós. Existe a condição da obediência. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Mas existe uma situação, e eu fico pensando se após a determinação de Jesus, que os discípulos, que aqueles que o serviam, estivessem reunidos, não se espalhassem, estivessem ali juntos, até que eles fossem revestidos de poder. Existia um tempo que isso ia acontecer,
e que a partir daí então eles seriam revestidos de poder. E eles cumpriram essa determinação. Eles ficaram juntos, eles estavam juntos. E eles estavam buscando a presença do Senhor Jesus juntos. O Senhor Jesus já não estava mais no meio deles, encarnado como homem, mas ele havia deixado o Espírito Santo que estaria conosco e está conosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, Deus já se manifestou a nós por intermédio dos profetas no Velho Testamento, né? Por intermédio daqueles que podiam falar em seu nome, se manifestou como Deus Pai, se manifestou como Deus Filho, e agora nós vemos manifestado para nós hoje como Deus Espírito Santo, aquele que está conosco todos os dias, mas também vai haver um tempo que esse Espírito Santo será deixado da terra. Por isso, a palavra do Senhor diz, né? Os profetas dizem, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque haverão dias em que o Espírito Santo estará longe. Mas os discípulos, os apóstolos ali, cumprindo a determinação do Senhor Jesus, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Nós não podemos estar juntos no mesmo lugar quando entre nós não há acordo. Não podemos estar juntos reunidos no mesmo lugar quando entre nós não há comunhão. Não podemos estar todos juntos reunidos no mesmo lugar se não tivermos o mesmo propósito. Não podemos estar juntos, né? O profeta Amós também fala isso. Não andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Ou seja, se eles aqui, lá no capítulo 2 de Atos, estavam todos reunidos no mesmo lugar, porque certamente todos estavam no mesmo propósito, no mesmo espírito, no mesmo intento, no mesmo desejo, na mesma necessidade, todos reunidos no mesmo lugar. Nós estamos aqui também nesta noite, reunidos no mesmo lugar, porque estamos fazendo aquilo que o Senhor Jesus disse para os apóstolos: vamos ficar até sejamos revestidos de poder. Já recebemos da bênção de Deus, do poder de Deus sobre nós, mas ainda é tempo para que nós possamos permanecer onde estamos, porque nós ainda seremos tirados daqui. Mas enquanto isto não acontece, não vamos vivendo de qualquer maneira, nós vamos vivendo reunidos no mesmo lugar, daquele que compartilha da comunhão, daquele que compartilha do mesmo Espírito, daquele que compartilha do mesmo propósito, daquele que também tem a esperança da vinda do Senhor Jesus. É a igreja do Senhor Jesus. Por que sair de casa a cada dia de culto e se reunir tantas pessoas no mesmo lugar? Nós estamos aqui num número, né? Não enchendo os bancos, porque não é tempo disso. A palavra do Senhor também diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu, inclusive tempo de ajuntar e tempo de espalhar. Nós estamos vivendo esse tempo, o tempo de espalhar. Não é tempo de poder estarmos juntos, é tempo de cada um estar dentro do seu lar, de manter mais, né, quietinho ali. Mas mesmo assim temos o desejo e o prazer de nos reunirmos na casa do Senhor, mesmo que seja por um número menor. Por quê? Porque aqui são pessoas que falam, como diz o ditado aí fora popular, falamos a mesma língua, no sentido de termos o mesmo propósito, de termos as mesmas vontades, os mesmos desejos, e o nosso desejo nesta noite é buscar a face do Senhor. Não é isso, irmãos? Amém? É o nosso propósito nesta noite. Até porque, se não estivermos buscando a face do Senhor constantemente, nós não subsistimos a tantas coisas que vemos, que ouvimos, né, que passam tão perto de nós, que muitas vezes nós mesmos convivemos, mas nós precisamos estar juntos, reunidos no mesmo lugar, porque como aqueles que estão reunidos junto conosco, estão no mesmo propósito, nós certamente seremos revestidos do poder, cheios da bênção, da presença de Deus, porque esse vento veemente, este som
que veio como que de um vento veemente, impetuoso, e encheu aquela casa, enquanto eles estavam assentados, é o mesmo vento do Espírito que sopra sobre nós todas as vezes que nós nos reunimos neste lugar. Amém? Todas as vezes que nos reunimos neste lugar. Estamos reunidos no nome do Senhor, e o Senhor Jesus disse, quando forem 2, 3, ou seja, por menor que seja a quantidade, se vocês estão reunidos em meu nome, eu estarei ali também. E Ele tem estado conosco a cada uma dessas reuniões que nós estamos, e a palavra de Deus fala que como Ele se manifestou ali, cumprindo ali o dia de Pentecostes, veio aquele som, aquele vento veemente, e encheu toda aquela casa em que eles estavam assentados. Ou seja, Deus se manifesta onde Ele é buscado. Deus tem prazer em se manifestar, em manifestar o seu Santo Espírito naqueles que estão buscando a sua face. Quando o seu povo vive em comunhão, quando o seu povo tem o mesmo propósito, quando o seu povo está buscando da mesma coisa, que sente a mesma necessidade, o mesmo desejo de estar junto. Onde há unidade, o Senhor ordena a bênção. O Senhor ordena a bênção. Então nós vemos aqui a resposta de Deus àquele povo ali naquele tempo, que aquele som entrou e encheu aquela casa toda, tomou todo aquele lugar aonde eles estavam assentados, porque havia união, havia propósito, havia um só coração. E depois dessa descida do Espírito Santo, em Atos no capítulo 2, queridos, você vai ver aí, no capítulo 3, começam a vir as primeiras conversões, e é um livro maravilhoso de se ler. Depois vem a cura do coxo, o discurso de Pedro lá no templo, e depois Pedro e João, diante do Sinédrio, quando eles são interrogados a respeito daqueles de quem eles falavam, e eles, nesse capítulo 4 é maravilhoso, porque eles dizem que eles não podem deixar de falar daquilo que eles viram e ouviram, daquilo que eles viram acontecer diante deles, e eles então fizeram ali o seu discurso diante daqueles homens ali, né? No capítulo 4, no versículo 8, diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, ou seja, todo o discurso que Pedro fez ali, ele fez porque estava cheio do Espírito Santo. E isso faz toda a diferença, meu irmão. Estar cheio do Espírito Santo faz toda a diferença nas nossas vidas. Estar cheio do Espírito Santo é viver uma vida de comunhão, é viver uma vida de busca. Alguns entendem como que pular demais ou gritar demais, né? Não. A vida cheia do Espírito Santo, não estou sendo contra isso, mas a vida cheia do Espírito Santo é uma vida manifesta na sociedade, na sua casa, na sua localidade, no seu trabalho, em todo e qualquer âmbito, uma vida de santidade. Ela é vista e ela é exercida não só no momento em que se está dentro de uma igreja, fazendo um culto, cultuando a Deus, mas é uma vida que reflete como luz, como as nossas crianças, né? Pregaram para nós ali no sábado passado, segunda, anteontem, no dia das crianças. Nós refletimos como luz quando você está cheio do Espírito Santo, querido. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, porque nós temos que estar, porque o Espírito Santo não vem a mim e a você como uma simples visita, para entrar, visitar, fazer alguma coisa e ir embora, não, mas ele vem para fazer morada. Nós somos templo, nós somos morada do Espírito Santo de Deus, ou seja, aquilo que eu sou na igreja, é aquilo que eu vou ser como esposa, é aquilo que eu vou ser como mãe, é aquilo que eu vou ser como amiga, como tia, como profissional, como um cidadão, como uma pessoa, em qualquer lugar onde eu estiver. O que acontece muitas vezes, infelizmente, é uma vida de religiosidade. Tem que se manter uma postura de religiosidade, e aí você tem que ser uma coisa aqui, uma coisa ali. Não.
Ficar em Jerusalém até ser revestido do poder, irmãos, é receber o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas e vivermos com Ele o tempo todo, em todos os momentos. Quando então Pedro e João, perante o Sinédrio, né, vão fazendo esse discurso, a sua defesa ali, e as coisas vão acontecendo, e aquele povo vai ouvindo a palavra de Deus e vai se convertendo, e as pessoas começam a entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E lá na frente, quase no final do capítulo, né, lá na frente, no versículo 29, diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a sua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho, Jesus. Essa foi a oração que eles fizeram no final do discurso. E o que o versículo 31 diz? E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Queridos, quando nós recebemos a determinação por parte do Senhor Jesus, como aqueles homens receberam, quando obedecemos a isso, quando estamos reunidos no mesmo propósito, quando estamos buscando no mesmo propósito, quando estamos orando, quando estamos servindo uns aos outros, servindo ao Senhor, fazendo as coisas para a glória do nome do Senhor, o Senhor Jesus tem prazer em se manifestar a mim e a você, e aqueles homens ali pregando, e o número desses homens que foram salvos ali, que ouviram a palavra e creram. Esse capítulo 4 fala sobre isso. Diz a Bíblia que foi de quase 5.000. Como é importante eu e você estarmos cheios do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Porque é diferente você falar com boa vontade, é diferente você falar com boa intenção, do que você falar quando está cheio do Espírito Santo de Deus. Como é importante estarmos cheios do Espírito para falarmos. E como é importante estarmos unidos. Aquele povo ali, tinham recebido o Espírito Santo, e eles estavam reunidos no mesmo lugar, orando, buscando ao Senhor. O Espírito Santo se manifestou ali, eles receberam o poder, né? O falar em novas línguas, eles receberam a manifestação do Espírito Santo de Deus ali sobre eles, e isso não foi só para que houvesse um grande movimento dentro da igreja, porque o agir do Espírito Santo nas nossas vidas, queridos, não é só para mim ou só para você, porque o agir do Senhor na minha vida, na sua vida, vai refletir naqueles que estão à nossa volta. É impossível você ser cheio do Espírito Santo e não contagiar a sua casa. É impossível você ser cheio do Espírito Santo e não contagiar os seus amigos de trabalho. É impossível você ser cheio do Espírito Santo e não contagiar as pessoas que estão à sua volta, como aqueles que batem a nossa porta. Aqui é a casa de um pastor, eu quero aqui pedir uma oração. Aqui é a casa de uma serva de Deus, eu quero pedir uma oração. Ah, esse salão aqui é só para cortar cabelo? Não, é também, né, um lugar de socorrer vidas, de abençoar. Ah, é um professor que está dando uma simples aula? Não, ele é um professor, mas ele é cheio do Espírito Santo, ele está ali também como servo do Senhor. Ou qualquer um de nós aqui, qual seja a sua profissão, a sua área de atuação, nós estamos cheios do Espírito Santo, e por isso precisa refletir todos os dias a nossa volta, aonde nós estamos brilhando como luz.
e fazendo a diferença, porque depois que eles foram, queridos, cheios do Espírito Santo, esses homens tiveram ousadia, esses homens começaram a falar com ousadia, cheios do Espírito Santo de Deus. As pessoas foram se convertendo ao Senhor, não porque eles eram doutores na lei, não porque eles haviam cursado, né, uma bela faculdade de teologia, eram simples pescadores, cobradores, eram pessoas normais, mas a diferença é que eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E o que convencia aquele povo, aquela multidão, não eram as belas palavras, mas era simplesmente a verdade. No capítulo 4, no versículo 12, Pedro diz: porque em nenhum outro há salvação. E aí ele diz: porque no espaço do céu, a terra, ou até abaixo da terra, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, eles estavam dizendo: olha, a salvação é só através do Senhor Jesus. E o que convenceu aquelas pessoas foi simplesmente a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não são as nossas boas palavras, não é o nosso conhecimento humano, ou mesmo uma experiência de vida que você já tenha passado, mas é o fato de nós falarmos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Até porque tem momentos que você não sabe o que falar, mas o Senhor, o Espírito Santo, vai colocar na sua boca a palavra adequada a ser dita naquele momento, para ir de encontro ao coração, à necessidade daquela pessoa. Por isso, querido, que nós lemos aqui, lá no capítulo 4, lá no versículo 31, no versículo 30 e 31, e aqueles homens estão ali dizendo: Senhor, olha para nós, para as ameaças, e concede aos teus servos que fale com ousadia essas palavras, enquanto estendes a mão, Senhor, para curar, para que façam sinais, prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. E enquanto eles oravam, queridos, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Sabe por quê? Porque eles estavam reunidos no mesmo propósito, no mesmo desejo. A igreja precisa viver a unidade do corpo de Cristo. E todos foram cheios do Espírito Santo, anunciavam com ousadia a palavra de Deus, com coragem, com convicção, certo, porque eles haviam visto, eles estavam vivendo aquilo, eles não estavam contando uma história, eles estavam falando de alguma coisa que eles estavam vivendo e sentindo. O que você tem vivido? O que você tem sentido? Você tem também orado? O lugar que você ora lá na sua casa também costuma tremer com a presença de Deus? Eu não estou falando de um terremoto, eu estou falando de um terremoto da presença do Senhor Jesus com você. Existe essa liberdade? Você dá esse tempo a Deus para que haja no momento da sua oração esse tempo de manifestação da presença de Deus para você, para ouvir uma resposta, para você falar com Ele, e para que no momento que Ele diga: olha, é necessário que isso seja feito, você possa abaixar a cabeça e dizer: sim, Senhor, eu vou obedecer a isso que o Senhor está dizendo. Porque muitas vezes estamos orando por tanto tempo e as coisas não acontecem pelo simples fato de que não obedecemos àquilo que o Senhor fala conosco. Se precisa alguma coisa em sua vida mudar, mude a partir de hoje. Não é o Senhor Jesus que vai descer, nem um anjo que vai descer para fazer com que as coisas na sua vida mudem. Porque quem precisa fazer isso é você mesmo. Aquilo que você ouve, aquilo que você fala, aquilo que você faz, que não glorifica o nome do Senhor, ninguém pode tirar, senão você mesmo. As coisas em você, rotineiras, normais, do dia a dia, que você sabe que não agradam a Deus, nós mesmos precisamos tirar.
Nós mesmos precisamos transformar o nosso quarto num lugar onde o Espírito Santo de Deus pode entrar, como que um barulho, como que de um vento, porque eu estou ali em oração, em busca, e eu sei que o Senhor vai me responder. O problema, queridos, é que vemos pessoas que muitas vezes dizem que estão em oração, mas também estão em falação. Estão em oração, mas também estão na murmuração. Estão na oração, mas também estão na contenda. Estão na oração, mas também estão no mexerico. Estão na oração, mas também estão envolvidos em tantas coisinhas, né? Pequenas, em tantas conversas, em tantas coisas. É necessário que primeiro o Espírito Santo se encha em mim. Encha, né? Se manifeste em mim, me encha, me faça encher, para que eu também possa conviver com aqueles que estão assim. Porque é muito bom, queridos, a manifestação do Espírito Santo. Às vezes queremos pular, é muito bom. Às vezes queremos cantar hinos com tanta alegria, com tanta expressão, com tantas coisas. Como é bom ouvir a voz do Senhor, mas muitas vezes não estamos no mesmo propósito, não estamos em oração, não estamos buscando, mas cobramos a manifestação do Espírito Santo de Deus no nosso meio. Queremos ver as coisas acontecerem, mas não movemos nada para que estas coisas aconteçam. Queremos ver as coisas, né, as pessoas se convertendo, quase 5.000 almas, ainda não, Jesus, porque aqui nós vamos 200 bem apertado. Nós vamos ter aqui, podemos ter isso aqui, querido, sim ou não? Por que naquele tempo o povo orava, buscava, e eles não tinham condições de construir templo, porque não tinha templo para 5.000 pessoas, e eles tinham que estar pregando e saindo e pregando e continuamente, e as igrejas sendo levantadas, e aquelas coisas assim, porque eles estavam em todo o tempo cheios do Espírito Santo, mas o mesmo Deus que trouxe a conversão naquele dia, quase 5.000 pessoas, é o mesmo Deus de hoje, ou não é? É o mesmo. Talvez não seja ali mais o mesmo irmão João, ou o irmão Pedro, ou o irmão Tiago, ou a irmã Maria, ou a irmã, né? Tantas outras pessoas. Mas e eu e você, quem somos nós? Nós temos um grupo aqui hoje, reunidos em oração, no mesmo propósito. O vento veemente pode se manifestar aqui, amém? O Espírito Santo pode tomar esse lugar como vento veemente, pode falar a mim e a você, pode nos acrescentar, mas para isso nós precisamos ter o mesmo propósito. Às vezes a gente não vê o mesmo propósito entre marido e mulher. Às vezes não vemos o mesmo propósito em uma família, por menor que seja, de 3 pessoas. Digo 3 porque eu quero aqui representar o pai, a mãe e um filho pelo menos. Ou que sejam de 2 pessoas, que seja o pai e um filho, a mãe e um filho, ou esposo e esposa. Às vezes hoje, queridos, nós vivemos dias tão difíceis, que hoje nós não conseguimos ver o mesmo propósito em uma família, por menor que ela seja. Como servos do Senhor, nós buscamos ao mesmo Deus, porque marido e mulher, filho, pai, mãe, pessoas dentro de uma mesma casa, que servem ao mesmo Deus, muitas vezes não se consegue alcançar as coisas por intermédio da oração, da busca, da comunhão. Por quê? Porque talvez falte o mesmo propósito, ou porque não estejamos cheios do Espírito Santo. Precisamos estar cheios, irmãos, para quando nós falarmos, aquele que precisa da luz de Cristo que está em nós, seja alcançado pela palavra de Deus. Precisamos estar cheios, para que no momento que você abra a boca dentro da sua casa, aquele que ainda não serve ao Senhor, seja convencido não pela sua palavra, não pela sua espetada, não pela sua cobrada,
mas seja convencido pela palavra de Deus que está na sua boca. Seja convencido pela presença maravilhosa do Senhor Jesus que está em você. Mas para isso, é claro que nós vamos levantar da nossa casa, nos dirigir até o templo para buscar a presença do Senhor. Mas antes disso, eu preciso obedecer aquilo que o Senhor Jesus falou. Para aqueles homens foi: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E para mim e para você, o que Deus tem dito? O que Deus tem falado que eu e você precisamos obedecer para que as coisas comecem a mudar? Epa, espere aí, talvez seja no momento que você vai brigar e o Senhor Jesus diga: opa, fica até aí. Fica só até aí. Talvez seja até no momento que você vai tomar uma decisão e o Senhor fala: não, volta, fica até aí. Não faça, vai só até aqui, só até ali. E às vezes não obedecemos, queridos. Mas no outro dia estamos orando do mesmo jeito, da mesma forma, como se nada tivesse acontecido, como se o Senhor não tivesse nos dito nada, como se nós não tivéssemos compromisso, como se nós não estivéssemos no mesmo propósito. Irmãos, em tempo algum, eu não estou velha, por favor. Eu tenho 42 anos vividos dentro de igreja. Graças a Deus por isso. Não estou dizendo que é ruim, é maravilhoso. Eu só tenho 52 anos. Mas nesses 42 anos de igreja, eu nunca vi, irmãos, tantos erros, tantos pecados, tantas coisas tão encroadas dentro de igrejas, como temos visto nesses dias. Eu não estou me referindo a esta igreja, eu estou me referindo ao povo chamado povo de Deus. Eu estou me referindo ao povo de Deus porque nós entendemos que é a igreja do Senhor Jesus. Pessoas que vivem num erro e não mudam, mas estão dentro da igreja. Que palavra é essa que não traz mais mudança? Ou é porque em aumentar a iniquidade o amor esfriou? Eu não sei. Mas a gente tem visto, queridos, dia após dia, as coisas crescendo de uma forma tremenda. Parece que ninguém mais se arrepende, parece que ninguém mais pede perdão. E eu digo, nessa expressão de dizer que eu não estou velha, porque eu sou do tempo que nós íamos ceiar e era uma choração só. Ninguém passava de um dia de ceia sem pedir perdão, ninguém passava de um dia de ceia sem se consertar, ninguém entregava uma oferta diante do altar sem antes não fazer aquilo que a palavra de Deus faz. Antes de levar a oferta ao altar, se você lembrar que o seu irmão tem algo contra você, não é você ter algo contra ele. Se você lembrar que ele falou de você, que ele está te perseguindo, para tudo, vai até ele, pede perdão. E aí você vem, entrega. Quantas ofertas entregues aqui talvez não estejam agradando a Deus? E aí a gente começa a entender porque muitas vezes as coisas não dão muito certo, as coisas não funcionam muito bem. Eu sei que é dia de oração, viu, pastor? Mas essa foi a palavra que Deus me deu. Nós temos rapidinho aqui para encerrar. Mas eu precisava falar isso, irmãos. Porque é dia de oração. E às vezes tem pessoas orando por determinada coisa tanto tempo. E as coisas não acontecem. Ei, a culpa não está em Deus. Deus não mudou. Nós é que precisamos mudar para melhor. Nós é que precisamos cantar o dia todo, Me ajude a melhorar, Senhor. Sou humano, eu só sei errar. E tantos outros hinos que falam a esse respeito. Nós precisamos melhorar, irmãos. Muitas vezes não temos comunhão com o irmão. A Bíblia fala que se eu não tenho comunhão com o meu irmão, eu não posso ter comunhão com Deus. Eu me torno até mentiroso. Como é que você é incapaz de ter comunhão com a pessoa que está aqui e fala que tem comunhão com aquele que você nem vê? São coisas que nós precisamos tornar ação na nossa vida. Parar de sermos ouvintes de tantas coisas que o Senhor já falou conosco e começar a fazer.
Às vezes dá a impressão de que sumiu o temor do meio do povo, irmãos. Todo pecado, tudo aquilo que a gente sabe que Deus condena, dentro do povo chamado povo de Deus, essas coisas estão tão evidentes, tão claras, tão abertas, que é de se assustar. Estas coisas, Atos capítulo 4, o lugar em que o povo de Deus está reunido, tremer, era uma coisa que tinha que estar acontecendo aqui direto. Glória a Deus, nós temos sentido a presença do Senhor, amém? Nos cultos, nas ministrações, em tudo, mas a palavra nesta noite vai de encontro àqueles que não querem cumprir as determinações do Senhor para a sua própria vida, não querem estar no mesmo lugar, ou seja, no mesmo propósito, no mesmo desejo, em comunhão, em unidade, buscando a Deus no mesmo propósito. Porque, ei, não se engane, se Claudiana fala que vai para o céu, eu digo também que vou para o céu, e não converso com ela aqui, queridos, na hora de subir, nós vamos tirar um para o ímpar. Tem pessoas que acham que quando a trombeta soar, tudo vai mudar, você vai virar anjo e vai subir, mas não é mesmo. Mas não é assim. É aquilo que já temos em nós de transformado pelo Espírito Santo. Esse corpo físico não vai servir para subir. E aí, como é que eu vou passar uma eternidade com o Rony, se eu não aguento o Rony? Como é que eu vou passar uma eternidade com os irmãos, se eu não tenho o mesmo propósito, se eu não posso me reunir na casa do Senhor, no mesmo lugar, porque tenho o mesmo propósito que eles, eu não posso pensar numa eternidade juntos, irmãos. O céu vai ser um lugar de constante adoração. Acho interessante quando a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus procura por adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque no céu só tem lugar para adorador. Você vai ficar lá o tempo todo, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Você vai ficar lá cantando, adorando, louvando, tudo juntos. Nós precisamos viver isso aqui, para que isso aconteça lá. Se eu não tenho esse prazer aqui, fico preocupada, estamos vivendo a pandemia, sim, mas tem pessoas amando o fato de não precisar vir ao templo. Se não existe esse desejo de estar num lugar aonde é um momento que especificamente você amanhã precisa pagar sua conta, sim. Você hoje precisa dormir porque amanhã vai levantar cedo para trabalhar, sim. Você também está cansado que você veio do seu serviço, você está aí com o estômago roncando, talvez tenha vindo direto, precisa jantar, sim, tudo isso. Mas estamos aqui porque estamos no mesmo propósito. Porque se nós fôssemos arrumar desculpa, queridos, eu não posso por isso, eu não posso por aquilo, e nós temos visto isso acontecer. Pessoas que estão em todo lugar, menos na igreja. Na igreja tem contaminação, tem mesmo, tem contaminação com o Espírito Santo, tem contaminação de bênção, de comunhão, de tudo. Nós não estamos falando contra essas coisas, de forma alguma, é necessário. Nós precisamos viver isso nesse momento, mas nós estamos falando de pessoas que neste momento, a gente para pensar, o meu prazer está na lei do Senhor, na sua lei, medito de dia e de noite, mas não tenho o prazer de estar na casa do Senhor. Aliás, eu estava conversando com uma irmã minha semana passada e falei que tem o salmo que diz: alegrei-me quando me disseram. O salmista fala isso, né? Porque ele estava vindo de uma situação tão difícil e ele diz: alegrei-me, porque, né? Poxa, me chamaram para ir, né? Para eu ir, eu vou à casa do Senhor. Tem irmãos que entristecem. Entristeci quando disseram-me preciso ir ao culto. A gente vê essas coisas, irmãos, sem prazer de estar na presença do Senhor.
E às vezes quando chegamos aqui, cantamos do prazer, cantamos do Espírito Santo, cantamos de tudo, mas na hora das nossas ações, elas são totalmente contrárias a isso. Isso nos traz preocupação, porque nós não queremos a manifestação do Espírito Santo simplesmente porque já seria bom demais, o que já é bom demais, para que ele se manifeste. O que é maravilhoso. Manifestação do Espírito Santo, queridos, quando um irmão, você está atribulado, um irmão para do seu lado, de máscara, né, com álcool, devidamente, e pode te apertar a sua mão, te consolar, te conversar com você, te dar uma palavra. Isso é ação do Espírito Santo. Isso é manifestação do Espírito Santo. Manifestação do Espírito Santo é quando você precisa de alguma coisa e o irmão aparece lá para você com um pacotinho de feijão que estava faltando na sua panela, usado pelo Espírito Santo. Às vezes queremos que Deus nos use para dar pulos, para gritar amém, não tem problema, podemos fazer isso também, mas a maior manifestação do Espírito Santo é a ação de Deus nas nossas vidas, principalmente para aqueles que estão à nossa volta. Eu preciso fazer tremer o lugar onde eu estou, irmãos, com a presença de Deus. Sem dizer que a glória é minha, sem dizer que eu sou santo demais, sem dizer que eu sou muito poderosa, porque poderoso é aquele que está em nós. Precisamos da manifestação do Espírito Santo. Esse lugar precisa tremer, sim. Mas quando nós nos abraçamos, quando nós temos comunhão, quando nós oramos uns pelos outros, quando nós rejeitamos a palavra maligna, a palavra da fofoca, a palavra da maledicência, nós também estamos nos enchendo com o Espírito Santo. Nós precisamos... Cantemos a bênção. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre. Para sempre, para sempre, amém. Deus abençoe.